Shalom Adonai. Na tarde de hoje nós queremos falar hoje um assunto que nos trata sobre a palavra, ou digo a voz, não é? A voz. A voz, a Bíblia começa com a voz e termina com a voz. Amém, Zé? A Bíblia começa com a voz e termina com a voz. A minha Bíblia diz que Deus, quando criou os céus e a terra, em Gênesis 1, verso 3, Deus disse assim: haja luz, e houve luz. A voz de Deus se brada ali, certo? E depois no Apocalipse, capítulo 22, verso 20, está escrito que aquele que testifica essas coisas dizem, fala, voz aparecendo. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, em Gênesis 3 e 8, a Bíblia diz que a voz de Deus bradou no jardim, né? A voz de Deus, apareceu a voz de Deus no jardim, que passeava pelo jardim, à procura ou chamando pelo homem, certo? E depois nós vemos também que quando Caim mata Abel, Deus fala para Caim assim: a voz do sangue do teu irmão clama até a mim. Olha o efeito da voz. A voz é tão importante que é o primeiro instrumento usado pelo homem, as cordas vocais, e que você faz os seus exercícios vocais, exibe a sua voz mais belas, meios de você usar a sua voz, maravilha do céu. Então nós vemos também que acerca da voz, Deus, quando ele vê o sofrimento do povo de Israel no Egito, Deus fala assim: eu tenho escutado, eu tenho visto e tenho ouvido, escutado a voz, o clamor, o gemido do meu povo. Certo? Então, a voz tem um efeito, a voz tem um poder. E nós vemos também que Agar, quando dispensada por Abraão, ela coloca o menino ali na beira, ali debaixo de uma árvore, ali numa sombra, e de repente, ela fica de longe a olhar o menino, e Deus fala para ela assim: eu tenho escutado a voz do menino, certo? Nós encontramos já no Novo Testamento, quando João Batista ele aparece a batizar as pessoas, a anunciar a Jesus, batizando para o arrependimento. Alguém começou a interrogar quem ele era. Perguntava para ele assim: você é Elias? Você é o Cristo? Não. E ele fala assim: eu sou a voz que clamo no deserto. Eu sou a voz. Deus, ele quer que cada um de nós sejamos uma voz, influenciando ou influenciadora do seu reino aqui na face da terra. O reino de Deus aqui, cada um de nós somos um influenciador do reino de Deus aqui na terra. E João Batista, ele usou a sua voz para proclamar a vinda de Jesus. E depois lá na beira do Jordão, ele levanta a sua voz e ele fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bem, no capítulo de número 10, João, no capítulo de número 10, nós temos
Um episódio lá que fala sobre o bom pastor. Jesus fala que ele é o bom pastor, é ele que é o bom pastor. Tem muitos cabra bobo aí, sabe? Que gosta muito de se aparecer querendo ser bom. Dizendo, eu sou um bom pastor, eu sou o melhor pastor, eu sou um excelente. Não tem excelente, não tem bom. Bom é Jesus. Certo dia alguém chegou para Jesus e perguntou assim, bom mestre, ele fala, quem é bom? Só existe um bom que é Deus, certo? Então não tem ninguém bom aqui nessa terra, não sou. Tem ninguém bom aqui nessa terra. Tem muitas pessoas que têm capacidades, né? Inteligência e formaturas, graduações, mas nunca é bom. Bom é Deus. Bom é Jesus, não é, que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Aí no capítulo 10, Jesus como bom pastor, ele fala da voz do pastor, que as ovelhas conhecem a voz do pastor e a ovelha segue o pastor porque conhece a sua voz e não segue o estranho porque não conhece a voz do estranho, tá? Então, lá na Palestina, lá onde se trabalhava tanto com ovelha, né, era o costume do pastor conduzir o rebanho ao pasto, né? Por isso o Salmo 23 fala do pasto verdejante, as águas tranquilas, né? As águas tranquilas, a ovelha não gosta, não adapta com água turbulenta, ela prefere a água, né? Uma água parada, uma água tranquila, tá? Então, tá aí. E Jesus fala, e existe hoje, meu amado, tanta voz querendo calar a igreja, tantos jornais, tanta revista, tanta rede, né? Televisão e tantas outras coisas, querendo calar a voz do Evangelho, a voz, não é, que um dia o Senhor nos entregou e nos capacitou. Ele falou assim, não é vocês que me escolheste, não sois vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei e vos capacitei. Olha aí, né? E vos nomeei para que vá e deis fruto e o vosso fruto permanece. É maravilhosa a palavra de Deus, tá? Então, a voz, ela tem muita diferença da palavra. A palavra se fala do próprio Deus. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? E então a palavra ela pode ser pronunciada, mas ela pode ser escrita, né? E assim por diante. Mas a voz é um dom de Deus. A voz é uma dádiva de Deus a nós. Você quer ver coisa ruim? É quando você perde a voz. Perdeu a voz é coisa ruim demais. Você tem que colocar uma placa no peito, estou sem voz. Não fala comigo não, estou sem voz, eu não posso falar. Tá? Então, querido, louva a Deus pela voz que você tem. E essa voz, ela surte um efeito. Eu estava meditando quantos pregadores que já dormem no Senhor, mas a sua voz ainda continua falando através dos CDs, né? Das gravações. Quantos cantores maravilhosos que tiveram os seus louvores, não é? Para adoração ao Deus, uma adoração verdadeira. 30 peças de prata, ó, para você ver, não é? Isso é louvor, véio. Isso é louvor. Tantos outros louvores importantes. Aquele louvor missionário, né? Aquele louvor missionário lá. Que coisa
maravilhosa. Então, as pessoas, os adoradores, os levitas, não é? Os pregadores, partiram, muitos deles partiram, mas a sua voz ficou gravada para o nosso aproveito, o nosso relevo espiritual. Quando você escuta um louvor, um hino daquele, mexe com a gente, porque a voz do verdadeiro homem de Deus surte efeito. As pessoas te conhecem pela voz. Pedro tentou negar Jesus e a porteira lá falou para ele assim: ei, até a sua voz denuncia você, que você é cristão. Não adianta esconder, não adianta colocar uma máscara, não adianta se disfarçar. Lembra da mulher de Jeroboão? Foi ter com um profeta lá e foi instruída para se disfarçar. E quando ela chega na casa do profeta, ele fala assim, ele estava cego já, os olhos escuros, não enxergava mais não, tá? Mas Deus falou com ele: olha, a mulher de Jeroboão vem aí, disfarçada em uma outra pessoa, tá? Aí tá, a mulher de Jeroboão chega e o profeta fala para ela assim: entra, mulher de Jeroboão. Isso é espírito de Deus, irmão. Isso é espírito do Senhor, né? Que revela o escondido, que revela o disfarce na igreja, tá? Muito disfarce na igreja. Outro disfarce, lembra daquele povo que chegou para Josué lá, chegou para o pessoal de Israel com uns pão velho, uma roupa velha, umas coisas velhas. Não, nós viemos de longe coisa nenhuma, enganou os príncipes de Israel, enganou, tá? Com o seu disfarce. Nós precisamos ter cuidado com os disfarces. Tem muitas pessoas querendo se disfarçar a sua voz, né? Muitos levitas aí tentando se disfarçar, mudar a sua voz. Eu vou imitar aí o fulano de tal, o ciclano. Ei, usa a voz sua. Usa a sua voz. Deixa Deus usar a sua voz. E pede a Deus assim: Senhor, unge a minha voz. Unge as minhas cordas vocais, para que eu possa adorar o Senhor com um perfeito louvor. Amém, querido? Fica na paz, fica com Deus. Shalom, Adonai. Deus te abençoe.